Fala galera do YouTube, como sempre, muito obrigado pela audiência, pelos comentários, sugestões, críticas, deixa o like, e vocês ajudam muito, tá? Quem quiser compartilhar, mandar pro primo, tio, sobrinho, neto, pedreiro, cachorro, qualquer um me ajuda também, tá bom? A ideia aqui sempre é falar um pouco da rodada seguinte, no caso aqui de domingo. Tô gravando esse vídeo aqui no sábado, horas antes de Barcelona e Real Madrid, indo para Santiago Bernabéu ver o jogo. Mas já fiz algumas apostas aqui na minha banca e queria compartilhar com vocês, tá? Sempre deixando claro que sem muita exposição, tá? Portanto, apostem aí com parcimônia, calma, tá? Não tem nada muito de extremo valor no site, algo super empolgante nessa rodada de domingo, mas tem algumas coisinhas que a gente pode arrancar aí com uma certa margem de segurança, tá ok? Vamos com calma, já deixei as apostas abertas aqui e vamos falar de jogo a jogo. Tá começando como sempre na Premier League, o Brasileirão eu estou passando de lado, vou fazer apostas do Brasileirão, vou, meu canal de Telegram, provavelmente alguma coisa no Story também, muito provavelmente copiando alguns tipsters com os quais eu confio, mas nada muito pré agora me pareceu muito claro até o momento, tá ok? Portugal, eu estava dando uma olhada no jogo do Porto, mas a gente vai começar aqui falando no caso de Premier League, amanhã 2 a 3 jogos que eu achei interessante, hein? Deu um pequeno problema aqui de conexão, voltou, mais 2 ou 3 jogos que eu achei interessantes, times que eu costumo assistir bastante. As atuações, no caso, vocês todos que me seguem sabem que eu sou muito fã desse Chelsea, tá? Chelsea jogando em casa amanhã, 1,75 de ML contra o Newcastle. Entra no que eu gosto de fazer quando o ML está ao redor dessa odd, tá? Eu gosto do dupla chance mais 1,5 gols, tá? É como eu sempre comento com vocês, eu ganho uma margem, uma possibilidade de resultados muito mais ampla. 1-1, o 2-1 do Chelsea, o 3-1 do Chelsea, por aí vai. O Chelsea trabalha com muito mais resultados que não só apenas o da vitória. Quando você opta pela odd 1,75, você está jogando apenas pela vitória do Chelsea, não importa o resultado. Quando você opta pelo dupla chance mais 1,5 gols, somente 1-0 seria a red em caso de vitória do Chelsea, ok? Todos os outros resultados de vitória do Chelsea me ocasionam um green em uma odd 1,40. O que eu separei ao lado desse Chelsea para continuar na Premier League é o Arsenal e o Liverpool over 1,5 apenas, tá? Linhas desse jogo 0-0. Acho justo pelos desfalques do Arsenal, tá? O Arsenal sem o Saka, que vem jogando aí sem o Saka, sem o Odegaard, perde muito na criação, perde no mano a mano, tem decepcionado, venceu apenas por 1-0 o Shakhtar Donetsk na Premier League, merece esse 0-0, porque esse 0-0, quando eu digo 0-0, handicap asiático aqui, tá? Linha de jogo aqui 0-0, tá? Isso é a linha onde as odds estão traçadas quase iguais, onde há o equilíbrio entre os times, e a opção que o mercado está dando é de ser empate. O que eu acho justo. O que eu gosto aqui é esse over 1,5 pagando mais que 1,30, mesmo que seja 1,31, tá? Um over 1,5 pagando mais que 1,20, 1,25 já entra no meu perfil de aposta, por isso está feita aqui a opção over 1,5 gols, Arsenal e Liverpool com o dupla chance do Chelsea com o over 1,5 gols do Chelsea, tá ok? A Premier League tem um outro time que passou pelo filtro aqui, que é o Tottenham. Tottenham, vocês sabem, tem feito jogos extremamente over na Premier League. Brighton, recentemente, um jogo absurdo, e é um time mais qualificado do que o Crystal Palace, a ponto de ter odd, o famoso ter odd 1,50 aqui, para o over 1,5 com o dupla chance. Tá ok? Se vocês quiserem optar pelo sem empate do Tottenham aí para algum bilhete, para somar com alguma outra coisa, vou entender. O ML de um time visitante eu dificilmente pego, sendo ele um time visitante de, mesmo que favorito de segundo escalão, né? Aqui a gente não está falando de Manchester City nem de Liverpool, tá? Nem de Baby Barça, nem de Real Madrid, eu estou falando de Tottenham,
Time bom, time agradável, time ofensivo e time que está padronizando essa entrada aqui, pelo menos em gols. O time, no que diz aspecto a vencer, empate, fica mais a critério de cada um. Manchester United e West Ham. Não vejo muito sentido em uma odd puxando para o lado do Manchester United, tá? Nessas atuais circunstâncias, onde o Manchester United sofre, tá? Puxando uma odd de ML quase que menos meio, pelo menos como favorito, não vejo muito sentido, a não ser pelo fato de que o West Ham realmente vai muito mal. Último jogo 4-1 contra o Tottenham, perdeu, mas dentro de casa ele dá uma macetada aqui no Ipswich, tá? Perdeu por Chelsea de 3-0, mas é o famoso pulei. Só deixo vocês orientados aqui. O West Ham e o Manchester United na Premier League passada, o West Ham ganhou de 2-0 dentro de casa. Eu tenho que, para mim, não está correto esse jogo puxar quase que um menos 0,25 do United, tá? Aqui, ó, linha de 0,0, menos 0,25 do United numa odd 2, mais 0,25, mais meio do West Ham numa odd 1,65. Isso possibilitaria você fazer um handicap mais 2, por exemplo, do West Ham, tá? Com de repente um over 1,5 no jogo, uma odd 1,52. Não estou fazendo, tá? Mas seria sim o bilhete que mais me agradaria por deixar ele solto, não precisar duplar com nenhum jogo, tá ok? Eu deixei aqui no Campeonato Francês uma aposta feita com mais 3 do Olympique de Marseille, handicap asiático, poderia perder por 1 ou 2 gols do PSG, com over 1,5. Esse jogo é um clássico. É o maior clássico francês. Le Classique, atualmente o maior clássico francês, há uns 10 anos. Tá? Saint-Étienne perdeu muito da sua força, era o maior campeão francês, década de 80, muito forte. Perdeu a força, chegou a cair para a segunda divisão, voltou, mas o glamour que tinha do clássico perdeu. O Lille-Lan é o clássico do Norte, o clássico do campeonato francês, haja vista que é o horário nobre, a maior rivalidade é Olympique de Marseille e Paris Saint-Germain. Por conta disso, ambos dois cartões a 1,50 gosto. Só que eu não costumo trabalhar em over em clássico e sim em cartões. Mas aí entra o contexto. O contexto desse clássico é Zerbi e Luiz Henrique, tá? Tá aqui, ó, a matéria do L'Equipe, de capa para vocês. De Zerbi é um treinador apaixonante, diz o Luiz Henrique. O Luiz Henrique quer a bola e quer atacar. O treinamento do Luiz Henrique basicamente é, ele mesmo fala isso, tá? A frase do Luiz Henrique é: eu treino o meu time para chegar no terço final de campo. Tá? Para chegar no terço final de campo com superioridade numérica, ou pelo menos em questões igualadas, e ele, que bonitinho, aí eu amo o Luiz Henrique, falando aí no fundo, e ele, olha aí, ele costuma falar isso, e por quê? Porque ele é daqueles treinadores que o treino começa, chegou no terço final, ele apita, volta. Chegou no apita, volta. Ele fala assim, eu não estou trabalhando se o cara vai fazer gol. O gol é um aspecto de finalização, tá? O gol é um aspecto da finalização que o atacante eu coloco quando eu sei que ele tem, tá? E ele que treina finalização. Eu preciso fazer o meu time chegar na terça final, tá? As outras características individuais eu não tenho para que ficar treinando. Então, essa é a filosofia Luiz Henrique. E o Zerbi é um treinador de marcação, pressão, tá? E superioridade numérica também no terço final. Então esse jogo, meus amigos, ele tem um perfil bastante ambas marcam. Tá aqui, ó. O que eu posso falar do Zerbi, ele busca sempre a bola, tá? A maneira como ele quer dominar os jogos e com uma pressão constante com uma marcação alta, pressão no alto. Isso é muito interessante.
diz aqui o Luiz Henrique sobre o De Zerbi. Então o contexto de um clássico um clássico costuma ser under, um clássico não costuma ser ambos. Olympique de Marseille e PSG. Teve um 0x0 até, que eu fumei recentemente no Velodrome, no estádio do Olympique de Marseille. Mas esse tá aqui a capa da equipe de sábado, hein? É como o grande choque, tá? Particularmente esperado, o clássico anuncia como uma batalha tática entre De Zerbi e Luiz Henrique. Então, essas apostas aqui que eu fiz, aqui eu puxei um movimento de over 1,5 mais 3. Por quê? Porque o Paris Saint-Germain a 1,87, o Paris Saint-Germain é o favorito. Mas favoritismo de menos meio num clássico no Velodrome. Sem não, meus amigos. Várias opções de jogo desse jogo que eu gosto. Ambos marcam com 2,5, tá? Ambos marcam com 2,5 numa 1,75. Over 2 cartões para cada lado, over 1,5 cartões para cada lado, tá? Numa odd 1,50, tá? E o 3,5 cantos do PSG, over 3,5 cantos do PSG, ou até mesmo a linha com 1,5 gols, ou a linha de cantos do Paris Saint-Germain, tá? Talvez esse mercado de cantos dependa muito de resultado, né? O PSG faz um gol cedo, são questões. Você avalia o seu risco, aonde você prefere se meter, tá? Eu particularmente me meti aqui no over 1,5 gols, com mais 3 do Olympique de Marseille. O 2x0 do PSG me cobre, tá? O 1x1 me cobre, o 2x1 PSG me cobre, o 3x1 PSG me cobre, o 2x2 me cobre. Eu não posso perder por 3 gols de diferença, no caso o PSG vencer por 3x0, 4x1 e por aí vai. Como eu tenho o visitante do meu lado, me sinto ligeiramente seguro. Ligeiramente não, até porque a odd é baixa. Me sinto bastante seguro para fazer essa aposta, junto com a estratégia do over 1,5 DC do Porto contra o AVS, tá? Em Portugal. Porto, em Portugal, sabemos que é um time bastante superior, tá aqui, ó, segunda colocação, 18 gols marcados, 4 sofridos, contra o AVS que tem se defendido mal, tá? 7 gols feitos, entrou um pouco no método do over 1,5 DC. Tá? O ML do Porto, legal, acho que entra, mas entrou no meu método de cobertura de onde eu me sinto mais seguro. Tá? Tava dando uma olhada aqui, temos de fazer as coisas bem, noticiário aqui do AVS, mas, cara, seria uma surpresa muito grande que esse jogo terminasse com um placar favorável ao time mandante, tá ok? Tava dando uma olhada também nos resultados, ó. Empate com o Farense, mas são jogos extremamente desnivelados. Quando ele visitou o Sport 3x0, nivelados por baixo, eu quis dizer aqui. Quando ele visitou o Sport em 3x0, tomou, foi macetado, então é bem por aí, tá? Betis e Atlético de Madrid. Esse jogo entrou um pouco no método de cobertura do handicap positivo do mandante, tá? O, o, o Atlético de Madrid é o melhor time, mas o Atlético de Madrid não merece um favoritismo pelo que vem jogando. Desencaixado, tá? Sorloth com Álvares e Griezmann, uma bateção de cabeça, uma zaga tentando marcar pressão, um time do Simeone tomando gol até de Leganés em casa, tomando virada para o Lille contra um Betis que é super ofensivo do Pellegrini, é um time bom. Não acho que mereça uma linha como a que está traçada. Acho o Atlético de Madrid melhor. Insisto. Tá? Mas o Betis jogando em casa é um time chato, é um jogo de muito cartões. Eu duplei cartões do Betis com o cartão do PSG. Aqui, ó. Com meio unidades. Tá? Porque deu uma odd 2,17. Com meio unidade. E eu usei o over 1,5 gols numa odd 1,40, que eu acho muito bom para quem quiser esperar no live. Muito bom para quem quiser esperar no live. As linhas do Atlético de Madrid tá sempre vindo over 1,5, 1,40. Até contra o Leganés a gente pegou a 1,35 no vídeo do YouTube. Na Champions League também estava quase 1,40 com o Lille. Bate e bate o Atlético de Madrid. Tá? Tem feito jogos bastante overs aqui, ó. Ó os últimos 3 aqui. Over 1,5, até contra a Real Sociedad fora também, que é um time bastante under. Pois é, tem feito alguns jogos mais over do que se espera, tá? Do mercado,
o Atlético de Madrid. Então acho esse jogo nervoso, um jogo legal para você ficar levando esse 1,5 pro live, quem for ver o jogo, tá? Mas eu fiz esse over 1,5. Eu sou um. Eu sempre insisto na minha produção de conteúdo que eu não me meto muito em live, a não ser que bata um pouco o perfil da pré-análise, tá? E eu faço, mas não muito de ver o jogo, para não me precipitar. E também porque a leitura oscila muito em alto nível. Fala, tá bem esse time, vou ali, pum. É alto nível, meus amigos. Ajax over 1,5 DC contra o Willem II na Holanda. Muito boa essa. Para duplar com o Bayern de Munique. O Bayern de Munique, ao invés de eu usar o over 1,5 DC, eu usei o gol no primeiro tempo com o gol, o 2,5 gols. Tá? O Bayern de Munique vai tentar golear, mas esse jogo contra o Bochum no ano passado foi bastante traiçoeiro. É aquele time do Tuchel, ele toma 2-1 do Bochum no HT, de virada, sai ganhando de 1-0, eu lembro. Eu acho que perde de 3-2, ou faz 3-3, sei lá. 3-2, ó, perdeu. E ele faz um golzinho no começo do jogo. Tá aqui o perfil do jogo, como foi. Ele faz um gol com o Musiala 1-0, toma um empate, toma o 2-1 ainda na HT, tá? Depois toma o 3-1, acho 3-2 aqui com o Harry Kane, mas já é no minuto 87, perde para um time horroroso do Bochum, o Bayern de Munique da temporada passada. Mas 1,15 de ML, menos 1 numa odd baixa, 1,40, menos 2 a 1,95, beleza. Mas eu preferi botar no combinho do Ajax, que é o combo safe, tá? E talvez aqui trabalhar com o gol do Bochum. O Bayern de Munique vai subir as linhas, vai jogar daquele jeito exposto, vai macetar esse time do Bochum e vai ganhar. E fora de casa, é fora de casa, tudo bem, mas fora de casa ele já foi lá e meteu o Rostenkiel lá, ele meteu 6, né? Fora de casa, o Bayern de Munique. Não é porque, ó, 3-3 com aqui fora de casa. O Bremen ele ganhou de 5-0 fora de casa. O Kiel ele meteu 6-1 fora de casa. Ele tá mantendo o padrão de jogo dele. Não interessa se ele tá jogando no Allianz Arena ou não, tá? Newcastle nós falamos, o Premier League nós falamos, Real e Barça eu vou levar pro tal. A ideia do meu conteúdo aqui era tentar trazer um pouco dos jogos que vão agitar o domingo, os jogos onde eu tenho um pouquinho mais de conhecimento, encaixo um pouco mais do método, tá? Mas sem muita exposição, o que é sempre importante aqui. Parcimônia, calma, sem muita exposição. Não se meta em jogo que você não assiste, não vê, não conhece ou não troca ideia com seus amigos que apostam e que conhecem o perfil dos times. Não precisa apostar, que conhece os perfis dos times. Quem conhece de ódio tem que ser você. Beleza? Um abraço, deixa o like aí, até a próxima. Beijo.